nome é Stephanie Lourenço da Costa, sou orientada pelo professor César Luiz e vou apresentar na 19ª Jornada de Iniciação Científica da Unirio a pesquisa sobre a avaliação do potencial biotecnológico de proteases detectadas no látex de Euphorbia tirucale. A história das proteases começou no século XVIII através do Iluminismo, deixando de lado toda a visão imposta pela Igreja e permitindo grandes descobertas científicas. E uma dessas descobertas foi a capacidade de alguns componentes coagularem, como por exemplo a clara do ovo, o sangue e o leite, sendo denominadas como albuminoides. O holandês Mulder usou pela primeira vez o termo proteína, que vem do grego proteis, significando primeiro, para se referir a substâncias albuminoides. Mas na verdade foi o sueco John Jacob que sugeriu o termo a Mulder por acreditar que as substâncias albuminoides eram os constituintes fundamentais de todos os seres vivos. O químico alemão Franz sugeriu em 1902 que as proteínas seriam formadas por aminoácidos encadeados. Entretanto, foi somente em 1930 que se esclareceu a natureza química das enzimas, e nessa época já era amplamente aceita a ideia de que as reações químicas vitais são catalisadas por enzimas. As proteases representam uma das 6 classes de enzima, dividida com base na sua reação catalítica e em 2 grupos, as endopeptidases e as exopeptidases. As enzimas proteolíticas possuem vantagens no uso biotecnológico, com condições de reações moderadas, alta especificidade de substrato e processamento ambientalmente amigável. As proteases de plantas são fontes de muitos processos industriais e inúmeras pesquisas utilizam plantas para o avanço biotecnológico. O abacaxi, o figo e o mamão possuem enzimas proteolíticas usadas no amaciamento de carne e clarificação da cerveja. E essas enzimas são denominadas como a bromélia, a ficina e a papaina. A Euphorbia tirucale é uma planta nativa da África e ela também é conhecida como ave veloz. Ela possui compostos cujos estudos demonstram a sua eficácia para aplicações industriais. Essa espécie possui distribuição geográfica ampla, capaz de suportar condições de estresse podendo chegar até 10 metros de altura, possuindo pequenas folhas e galhos ricos em látex, sendo considerado tóxico. Na região norte do Brasil, a planta é popularmente conhecida na medicina tradicional e ela é comercializada nas feiras por uma bebida chamada garrafada, assegurando a cura para diversas doenças como o câncer. Para o preparo da bebida, são utilizados os extratos da planta e álcool, e esses mesmos ingredientes também são utilizados para uma produção de um suplemento produzido por uma empresa norte-americana, recomenda o uso para pessoas com tumores, verrugas, dor de ouvido, inflamação e outras doenças. A Euphorbia tirucale possui compostos que podem representar o potencial uso biotecnológico em bioprocessos nas indústrias. O objetivo é detectar e caracterizar uma protease presente no látex de Euphorbia tirucale para o uso biotecnológico na indústria alimentícia. Na metodologia, primeiro foi feita a extração do látex através de uma fissura feita no caule. Em seguida, foi realizada a extração da proteína, incubando o látex em água miliquil e centrifugada a 13.000 RPM por 1 hora. O sobrenadante obtido após a centrifugação foi utilizado como extrato bruto rico em proteínas, que em seguida foi submetido à saturação em sulfato de amônio, nas concentrações de 0 a 30 e 30 a 60, resultando em uma fração concentrada contendo a protease. Foi realizado também a dosagem de proteínas para a obtenção das concentrações totais de proteínas no extrato bruto e na amostra contendo a protease, utilizando a metodologia de Bradford. As amostras também foram analisadas por SDS-PAGE e zimograma, contendo 1% de gelatina na sua preparação. Para caracterizar a atividade proteolítica da protease,
ensaios enzimáticos foram realizados em diferentes temperaturas e pHs, a estabilidade de pH e temperatura e a estabilidade nas condições extremas. Para caracterizar a atividade proteolítica ótima da protease sobre a caseína, a amostra contendo a protease foi submetida a ensaios enzimáticos, incubando a amostra em diferentes pHs a 37 graus Celsius e também a diferentes temperaturas em pH 5, centrifugada a 3.000 rpm por 15 minutos, feita a medição da absorvância a 280 nanômetros e analisada estatisticamente. A estabilidade da protease foi analisada conforme o método anterior, pré-incubando a amostra em diferentes pHs e temperaturas por 1 hora e em seguida ela foi congelada por 24 horas, inserida no ensaio enzimático nas suas condições ótimas de atividade, centrifugada, medida sua absorvância e analisada estatisticamente. A atividade bioquímica da amostra também foi avaliada através de ensaios em condições extremas, pré-incubando a amostra antes de ser aplicada ao ensaio enzimático a 100 graus Celsius em períodos de 10 a 120 minutos. A amostra também foi autoclavada por 30 minutos a 100 graus Celsius sob pressão. Em seguida, a amostra foi congelada por 24 horas, depois adicionada ao ensaio enzimático nas suas condições ótimas de atividade, centrifugada, medida sua absorvância e analisada estatisticamente. Também foram analisados a cinética enzimática e a atividade milk-clot. Para os parâmetros cinéticos da protease, a amostra foi analisada em ensaios enzimáticos sob diferentes concentrações do substrato caseína, utilizando as condições ótimas da protease. A amostra foi centrifugada, medida sua absorvância e analisada estatisticamente. Para o uso biotecnológico, a amostra contendo a protease foi avaliada conforme o método da atividade coagulante. Primeiro, 2 ml do leite desnatado com tampão cloreto de cálcio foi pré-incubado por 10 minutos e em seguida foi adicionada 200 microlitros da amostra, sendo um valor equivalente a 10% do volume do substrato, e incubado a amostra em solução contendo leite até o aparecimento dos primeiros coágulos. A detecção da atividade proteolítica no látex de euforbia tirucata. O SDSP de osmograma possibilitou a análise qualitativa das proteínas presentes no extrato bruto e na amostra contendo a protease extraída do látex de euforbia tirucale, demonstrando a presença de uma protease de 70 kDa presentes ao meio de outras proteínas de menor peso molecular. Para reforçar a ideia da presença de uma protease no látex de euforbia tirucale, a amostra foi incubada com substrato caseína em ensaios enzimáticos. Na figura, pode-se observar o aumento da absorvância, indicando a clivagem de caseína apresentando uma atividade proteolítica, o que não é observado no tampão de extração com a ausência de proteínas. A caracterização bioquímica da protease do látex de euforbia tirucale. A amostra foi avaliada em diferentes pHs. Na figura, verifica-se que a amostra apresentou atividade acima de 70% em todos os pHs. Entretanto, em pH 5, a protease mostrou uma maior atividade, sendo representado como 100%, indicando que a atividade ótima da protease ocorre nessa faixa. Autores também descrevem que plantas pertencentes à família Euphorbiaceae demonstraram atividade ótima também em pHs mais ácidos, como por exemplo a protease de urtiga em pH 5 e a mamona em pH mais próximo de 6. E por possuir atividade em pH mais ácido, propõe-se que a protease também seja pertencente à classe de cisteínoproteases devido à atividade ótima nessa faixa de pH. A caracterização da temperatura ótima da protease pode ser observada com uma maior atividade enzimática a 90 graus Celsius,
sendo considerado 100% de atividade. E uma afinidade com uma temperatura alta torna a protease apropriada para uma possível aplicação industrial, podendo ser utilizada em várias áreas como alimentícia, farmacêutica e agrícola. A estabilidade em diferentes pHs também foi avaliada, e na figura a protease apresenta ser estável em todos os pHs testados, havendo um pequeno declínio em atividade em pHs mais alcalinos. A estabilidade da protease avaliada após o pré-tratamento em diferentes temperaturas demonstra que essa atividade proteolítica se mantém estável acima de 90% em todas as temperaturas testadas. Ao ser submetida a ensaios nas condições extremas, a protease se manteve ativa mesmo após a fervura a 100 graus Celsius por períodos prolongados de tempo, apresentando atividade acima de 80% sobre a caseína, havendo uma leve redução em torno de 10% da atividade em períodos de 60, 90 e 120 minutos. Esse processo, utilizado para desnaturação proteica, não afeta significativamente a atividade proteolítica da protease. Isso demonstra a termoestabilidade da enzima. Com base nas análises realizadas em ensaios com amostra pré-incubada a 100 graus Celsius, ensaios enzimáticos foram realizados com a protease autoclavada a 120 graus Celsius sob pressão. A amostra contendo a protease, mesmo após autoclavada, possui ainda atividade proteolítica, reforçando a ideia de estabilidade térmica da enzima. A avaliação dos parâmetros cinéticos sobre o efeito da concentração do substrato foi representado através da curva de Lineweaver-Book, demonstrando a afinidade da protease sobre o substrato caseína. Para reforçar o potencial biotecnológico da protease, foram realizadas as análises da atividade coagulante de leite, demonstrado no tubo 1, contendo 10% de leite em pó desnatado e 10 milimolado tampão cloreto de cálcio na ausência de protease. No tubo 2, contendo 10% de leite em pó desnatado, com 10 milimolado tampão cloreto de cálcio, incubado com quimosina. No tubo 3, contendo 10% de leite em pó desnatado, um tampão cloreto de cálcio incubado com a amostra contendo a protease. E como resultado, é observada a coagulação no tubo 3, em que contém a protease, quando comparado ao tubo 1, em que o leite permanece intacto na ausência de proteína. E isso indica que a produção de coágulos do leite a partir do látex de Euphorbia tirucale demonstra que a protease possui propriedades eficazes para a produção de queijo. Na literatura, outros membros da família Euphorbiaceae também possuem atividade coagulante, o que corrobora com os resultados obtidos. A protease extraída do látex de Euphorbia tirucale possui atividade proteolítica em amplas faixas de pH e temperatura, sendo ainda estável, inclusive em condições de extremas temperatura, sendo características que oferecem os melhores rendimentos para diversas aplicações na produção de detergente na indústria química e de alimentos como os laticínios, pois não há perda de atividade da protease. A protease ainda possui atividade coagulante de leite, o que ainda corrobora a ideia de potencial uso biotecnológico da protease na indústria farmacêutica e alimentícia, o que torna o uso de proteases extraídas de plantas eficazes, pois o uso de proteases de origem animal são limitados por fins religiosos ou na dieta como o vegetarianismo. E finalizando com as referências, e obrigada!